Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Hoje, quarta-feira, dia 17 de agosto de 2022. Mais uma vez estamos reunidos para o nosso encontro virtual na Casa de Pai José Cambinda. Damos início aos trabalhos com a nossa prece de abertura. Deus, Pai de infinita bondade e justiça, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para mais uma noite de estudos. Que possamos aproveitar estes momentos, que Sua misericórdia possa nos renovar de paz, amor, equilíbrio e otimismo. Momento esse de refazimento e refrigério para as nossas almas. Que Suas bênçãos possam tocar nossos corações, fortalecendo-nos a fé e a convicção no Seu amor que nunca nos desampara. Que assim seja. Nossa querida Márcia fará a leitura de uma página para a nossa reflexão. Boa noite. Do livro Palavras do Coração, lição 8, saibamos crescer com as dificuldades. Entende-se como fé a confiança que se tem na realização de algo, a certeza de se alcançar um objetivo. Allan Kardec, do livro Segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 3. As lutas de todos estão se acentuando e cada vez mais a Terra se encontra em regime de inquietação. A doutrina espírita tem mostrado o caminho superior a todos nós, mas é necessário segui-la com o espírito de luta, de determinação, com o espírito de trabalho. As dificuldades de todos mostram que os problemas crescem, mas também ao lado dos problemas as soluções chegam. Lutem, caros filhos, lutem, tenha confiança, creiam no valor da prece, creiam no valor do entendimento, creiam no valor da determinação. Não descreem do amor de Jesus, não descreem dos resultados dos apelos, não descreem dos resultados dos trabalhos, não descreem da confiança que se acentua quanto mais é temperado o espírito. Agora, o que nós não podemos deixar de dizer a respeito das dificuldades pelas quais todos passam é que, além do amor de Deus, além do socorro que Deus ministra a todos, há uma experiência adquirida pelo trabalho, pela luta, que há de torná-los espíritos fortalecidos. Entretanto, atenção, o fortalecimento que todos devem ter é calcado na misericórdia, no entendimento, na fraternidade. Não pense que o fortalecimento adquirido pelas lutas deve torná-los insensíveis, duros ou sem coração, sem compaixão. Todos devem, caros filhos, ter paz e aproveitar as situações vividas para sentir mais compadecimento, para sentir mais amor. Que Deus nos ajude, abençoa e conduza e anime, tornando-nos felizes trabalhadores do bem. Que assim seja. Teremos na noite de hoje nosso irmão Rogério Ferreira, filiado à Associação Espírita Allan Kardec de Volta Redonda, com o tema Ajuda a ter a ti mesmo
que o céu te ajudará. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser conosco agora e sempre. Que a luz do seu Evangelho possa nos iluminar, possa promover em nós reflexões e transformações. Queremos agradecer à Casa Pai José Cambida, que nos acolhe mais uma vez para as atividades de evangelização. Que os companheiros se sintam abraçados, todos os companheiros da Casa de Pai José Cambida, em especial o nosso querido João e Toninho, que são os intermediadores da possibilidade dessa atividade na casa. Pedimos a bênção a Pai José Cambida, pedimos a bênção a Jesus, a fim de que nos inspire e oriente na atividade dessa noite. Saudamos a todos que nos assistem e nos ouvem, e todos aqueles que ainda assistirão através do YouTube pela divulgação das atividades da Casa de Pai José Cambida. Rogamos a Deus paz a toda a humanidade, saúde e fé, esperança. Hoje escolhemos o tema Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, referente ao item 1 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre buscar e achar. O título é Buscai e Achareis. E os espíritos, quando orientavam Kardec na compilação do Evangelho segundo o Espiritismo, para falar sobre esse tema, buscaram na mensagem do Cristo, que está grafada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo de 7 a 11, que diz assim: Pede e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata à porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? E aí, baseado nessa passagem do Evangelho, os Espíritos esclarecem a Allan Kardec assim, nos itens 2 e 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto, o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Aqui nós vemos os espíritas falarem para a gente da nossa ótica, que é o ponto de vista terreno, é o ponto de vista dos encarnados,
e falar da necessidade do trabalho que conduz ao progresso. E a lei do trabalho está inserida no Livro dos Espíritos, na questão 674, onde eles esclarecem que o trabalho é uma necessidade natural. A civilização é impulsionada ao trabalho, porque através dele a gente supre as necessidades e os gozos a que buscamos. Diz que toda ocupação é útil, ou melhor, que toda ocupação útil é trabalho, tanto para o corpo quanto para o espírito. E na questão 776 a 802, fala sobre o progresso e que no estado de natureza a nossa felicidade é relativa, porque é a necessidade do animal. E fala que a evolução nos impele, nos impulsiona, nos conduz às provas e ao sofrimento, que é um instrumento da evolução e do nosso aperfeiçoamento. E aí eles continuam esclarecendo para a gente que na infância da humanidade o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. E aqui, mais uma vez, a gente se reporta ao Livro dos Espíritos, as questões 189 e 189A, que fala da formação da vida do espírito, que na sua formação ela é instintiva, que a gente mal tem consciência de nós mesmos e dos nossos atos, e que a inteligência só aos poucos se desenvolve. E que as paixões são um sinal de atividade e de consciência do eu, mas não é a perfeição ainda. E aí eles continuam esclarecendo para a gente. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. E aqui os espíritos nos esclarecem a todos, como esclareceu a Kardec, como é que se processa essa nossa evolução, como é que a gente se desenvolve. Fomos criados simples e ignorantes, mas temos etapas para que a gente possa evoluir. E ele vem explicando isso aqui. Falou lá no princípio que a gente, na nossa infância da humanidade, só tínhamos as percepções animais e só buscávamos nos proteger, preservar a vida, conservar a vida e buscar os gozos do mundo. Mais tarde, pela lei do progresso, a gente vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, vai buscando através da ciência maneiras melhores de viver. E aí, nessa atividade, a gente desenvolve tanto o corpo quanto o espírito. E se a gente observa da época que fomos criados, da época do início da formação da humanidade, como éramos os corpos
mais embrutecidos, como a gente vivia, não articulávamos ainda palavras, só depois que elas foram desenvolvidas, como nosso corpo foi se transformando até chegar ao dia de hoje, como nós fomos melhorando, como a nossa capacidade intelectual de verbalizar, de raciocinar, de exprimir ideias foi se aperfeiçoando, como a gente foi, ao longo do tempo, da busca natural pelo alimento, até o cultivo, até a criação dos alimentos, da agricultura, da pecuária, da industrialização, como a gente foi desenvolvendo ferramentas que possibilitam a melhora, como a gente passou a se proteger das intempéries, construindo casas, construindo roupas, né? Como a gente foi se aperfeiçoando, como a gente conseguiu melhores condições de vida, a lidar com a energia, desde que a gente descobriu o fogo e por aí em diante, as outras formas de energia, até os dias de hoje. Hoje nós entramos na era digital, na era da informática, na era atômica, na era quântica. Quanta coisa a gente desenvolveu, e eles falam como é que se processa esse desenvolvimento. Aí ele continua aqui. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade? Desculpem. Sem a preexistência e a reexistência da alma. Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Aqui eles falam de uma maneira bem clara do processo da nossa evolução, do mecanismo da preexistência e da resistência da alma e como a gente vai se aperfeiçoando, né? E eles explicam com grande sabedoria, com grande sagacidade, como é que se dá isso, uma vez que, seguindo a ótica materialista das pessoas, se tivéssemos só uma vida, não teríamos tempo suficiente para nos desenvolver intelectualmente, nem para chegar ao estágio que a gente está hoje. Quando a gente olha para trás e vê no princípio da humanidade os homens, os primeiros homens, os homens pré-históricos, os homens da Idade Antiga, os seus corpos mais grotescos, as suas dificuldades de manifestação, de relação, e hoje esse avanço todo e as conquistas todas que fizemos, é lógico a gente perceber que realmente há o mecanismo da preexistência e da resistência da alma. Embora a gente ainda viva muito materialmente, muito querendo gozar tudo, achando que só temos essa vida, a sabedoria divina é maior e se processa e encadeia tudo passo a passo. Não há
não há desconexão, tudo é passo a passo, tudo é interligado. Embora os mecanismos, como funcionam isso, a gente não compreenda e por isso não aceita, é a lei da vida, é a lei de Deus. E a despeito de nós, a lei de Deus se cumpre diariamente. E ele continua aqui dizendo: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Aqui, então, é frisado o processo de evolução nosso, o estímulo ao trabalho, através desse desejo incessante que a gente tem do melhor. E aí ele continua no item 4. Em virtude desse princípio, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, as descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem um incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se, e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. E aí ele nos recomenda a leitura do Livro dos Médiuns, na segunda parte, no capítulo 26, dos itens 291 e seguintes, que tratam desse tema, da influência dos espíritos sobre nós, que somos influenciáveis, da assistência que Deus nos dispensa incessantemente, nos enviando espíritos mais esclarecidos a nos orientar no caminho da vida. Como a gente vê desde a antiguidade, Deus sempre nos orientou no caminho da vida fora. Desde que Adão e Eva, desde que Caim e Abel deixaram o paraíso e tiveram que, através da lei do trabalho, manter o sustento, foi instituída a lei do trabalho. E foi-nos dada a opção do livre-arbítrio, a responsabilidade dos nossos atos. Pela responsabilidade dos nossos atos, nós somos responsáveis pela nossa evolução e pelas consequências dos nossos atos. Quando Adão e Eva desobedeceram a ordem e comeram do fruto da árvore da vida, foram simbolicamente expulsos do paraíso. Na verdade, a analogia de que tomaram consciência de si mesmo, desenvolveram o seu livre-arbítrio, tiveram a percepção de que são individualidades e, através da necessidade da escolha, se desenvolveram. E aí é aberta a porta das reencarnações, é aberta a porta das experiências de vida, das lutas
dos sofrimentos a que somos expostos para que a gente se desenvolva. E na escolha de Caim diante de Abel, de agredir e de exterminar o irmão, a responsabilidade dos atos e das consequências dele. E por aí afora, no caminho da vida, nós vamos de experiência em experiência até que evoluamos. E a orientação que percebemos é que nas Escrituras sempre vemos que Deus sempre enviou a nós emissários a nos orientar, a nos esclarecer no caminho da verdade e do bem. Desde os profetas que encarnaram entre nós e nos trouxeram as mensagens divinas, até os espíritos que se manifestam entre nós, como a gente vê na passagem de Ló, em que 3 espíritos descem e se dirigiam a Sodoma e Gomorra e atendem ao apelo dele. Desde que o anjo Gabriel se manifesta a Zacarias e a Ana, e por aí afora, até que no século XIX eclode o advento do Espiritismo e, de uma maneira mais ampla, as manifestações se sucedem e vem, através de Allan Kardec, a codificação espírita, demonstrando para nós que sempre podemos nos comunicar com os espíritos, mas nós é que ainda buscando os gozos materiais, só queremos nos aproveitar dele para satisfazer os nossos gozos. Quantos de nós procuram espíritos, procuram cartomantes para tentar resolver problemas pessoais, problemas materiais, e não nos dispomos realmente a refletir no que eles têm para nos ensinar, no que eles têm para nos oferecer, né? Então, são reflexões que a gente deve fazer. E ele segue aqui, ó. Do ponto de vista moral, lá no início, ele falava do ponto de vista terreno, e agora ele fala do ponto de vista moral. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pede forças para resistirdes ao mal e as tereis. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pede bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta. E ela se vos abrirá. Mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E aqui é uma orientação singela dos espíritos a todos nós, como a Kardec, de como devemos proceder, de como podemos contar com a assistência dos espíritos nas nossas experiências, no que temos que viver. A vida foi feita para vivermos, é preciso saber viver. E eles nos orientam. A comunhão com eles se dá através da oração, através do sentido real, sincero, do desejo do melhor. Então, se a gente não se envolver em hipocrisia, em mentiras, a gente não vai ter a assistência deles.
vai se envolver com espíritos do mesmo grau de raciocínio que o nosso. Vamos nos enredar em situações difíceis, vamos ser estimulados aos vícios e às paixões por aqueles que se comprazem nisso. Mas se a gente buscar realmente aprender, se a gente buscar através da oração sincera, se conectar com os espíritos elevados, eles nos acudirão e nos darão a força e o ânimo para buscar. O trabalho tem que ser feito. Nós é que temos que fazer. Eles nos orientam e nos esclarecem. Nós temos que estar abertos a isso e não fechados, não cristalizados num tipo de raciocínio, pois precisamos estar aptos a aprender cada vez mais. Assim como na escola, na nossa idade escolar, quando a gente se propõe a aprender uma atividade nova, a gente precisa buscar os elementos, as literaturas adequadas àquilo que a gente quer aprender, e precisa dedicar um tempo àquilo e meditar sobre aquilo, também na vida, sobre o que desejamos fazer, sobre o que queremos alcançar, precisamos de orientação séria e segura. E essa orientação séria e segura só vem através dos espíritos esclarecidos, que não mais se prendem às ilusões do mundo. Então é preciso que a gente saiba distinguir isso. Esse é o estudo da noite, esse é o estudo proposto. Eu espero que atinja a vocês, que dê elementos mínimos a vocês para que vocês possam buscar orientação perfeita e segura nas obras básicas, na comunhão com Jesus e com os bons espíritos. Que vocês possam se sentir envolvidos nessas vibrações e possam buscar o seu aperfeiçoamento individual. Que Jesus ampare e ilumine a todos nós nessa atividade, na nossa vida, no nosso dia a dia, minimizando as nossas dores, nossos sofrimentos e evitando equívocos e erros que nos atrasam a caminhada. Eu quero encerrar com essa prece que foi proferida por Abigail a pedido do seu irmão Estevão, aquele que foi o mentor de Paulo e que, na sua experiência de vida, viveu experiências dolorosas, mas não perdeu a fé, a compreensão das leis de Deus, e concitou a irmã a orar em favor dele, dela e do pai, pelas lutas que viveram na sua experiência aqui na Terra. E diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. A seguir, elos que unem. Momento dedicado aos espíritos desencarnados que procuram a casa de Pai José Cambinda. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida,
verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero, luz onde haja treva, união onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. É chegado o momento da falange indiana. Essa falange, comandada por Sartur, não incorpora, atua em nossos pensamentos. Procuremos uma posição confortável para recebermos esses amigos que também fluidificarão as nossas águas.
Hora de agradecermos todas as bênçãos recebidas nesta noite. Deus, meu Pai, Jesus, Mestre e amigo, agradecemos mais esta oportunidade de trabalho profícuo no bem. Que possamos continuar em sintonia com esses trabalhadores da casa de Pai José Cambinda. Que os nossos lares recebam todas as bênçãos aqui distribuídas nesta noite. Jesus, ajuda-nos a vencer as nossas mazelas, adquiridas pela nossa invigilância, e a buscarmos o nosso crescimento moral e espiritual. Maria, Mãe Santíssima, cubra-nos com seu manto sagrado, hoje e sempre. Que assim seja. Convidamos a todos para o nosso próximo encontro no dia 24 de agosto de 2022. Uma boa noite a todos e que possamos continuar na mesma sintonia de amor e luz. Fiquem com Deus.